Com o coração quebrantado, o Senhor desce com providência. E quando eu saí de casa, eu pedi assim ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor coloque uma palavra no meu coração, porque é Deus que conhece a necessidade da igreja, é Deus que conhece a petição de cada um. E Deus colocou um versículo que se encontra em Eclesiastes 7 e o versículo 8, que diz: melhor o fim das coisas do que o princípio dela, melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. E Deus, Ele fazia, eu sentia assim, né? Muitas pessoas começam tão bem na casa do Senhor, mas não fica perseverando e confiando no Senhor. É necessário eu e você confiar e perseverar até o fim, porque a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mesmo que venha passar luta, angústia, tristeza, humilhação, desprezo, nós temos que permanecer fiel, porque a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, se eu e você colocar nossa confiança no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, ainda que as tempestades venham, ainda que as lutas venham, mas nós vamos permanecer firmes, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá graça. Aleluia. Vemos ali em Gênesis 37 a história de José, o jovem qual passou por muitas humilhação, desprezo, rejeição, calúnia, foi vendido como escravo, mas José guardava algo no seu coração. José, se cumpriu esse versículo, melhor o fim das coisas do que o princípio dela, ainda que ele passou por gemido, por dor, de ter ficado distanciado de seu pai, dos seus irmãos, que mesmo que seus irmãos faziam o que fazia, mas ele tinha amor pelos seus irmãos. E seus irmãos o invejavam, venderam ele como escravo para o Egito. Não sabia eles que era o projeto de Deus para que o sonho de José viesse se realizar naquele grande dia, tirando José da cadeia e fazendo dele governador do Egito. Porque diz a palavra do Senhor que quando José era criança, ele sonhava. E quando a gente tem sonho de Deus, esse sonho deve estar guardado, deve estar na presença do Senhor. Nós devemos apresentar ao Senhor e dizer assim: Senhor, o sonho que eu sonhei que é de Ti vai se cumprir, vai se realizar, porque é o Senhor que está no controle da nossa vida. E assim se cumpriu na vida de José, porque José era um jovem de confiança no Senhor, um homem de fé, um jovem de fé, como o próprio Faraó disse: acharia eu um homem o qual tem o Espírito Santo de Deus. E assim eles colocaram José como governador do Egito, porque quando nós confiamos nesse Deus maravilhoso, depositando a confiança no Senhor, o Senhor ele cumpre coisas maravilhosas, né? Como a palavra do Senhor diz no Salmo 37 e o versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Muitas vezes enfrentamos lutas e entregamos na mão do Senhor, e na mesma hora queremos tomar da mão do Senhor, mas é o Senhor que vai fazer na minha e na sua vida. Basta tão somente guardar a palavra do Senhor, crer, e no tempo certo o Senhor irá cumprir, porque é o Senhor que realiza o desejo do coração. Aleluia. Engrandecido seja este Deus maravilhoso. E ali, como a nossa irmã Régia estava ali contando o testemunho da filha dela, ali veio a mim a palavra do filho pródigo, que para muitos, quando alguém vai para o mundo, para muitos acham que é o fim. Mas eu quero te dizer que quando nós entregamos na mão do Senhor, confiando, sabendo que a mão do Senhor está estendida, como a palavra do Senhor diz, ainda que caia, não ficará prostrado, porque a mão do Senhor é que vai ao encontro e sustenta, levanta e traz de volta. Aleluia. Como aquele filho pródigo que estava na casa do Senhor, ele tinha tudo. Aleluia. Engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Ele estava alegre, louvando, engrandecendo ao Senhor, mas um dia, por curiosidade, quis conhecer o mundo. Aleluia. O Pai deixou ele à vontade. Aleluia. Ele tomou aquela decisão. Mas eu quero dizer para alguém que nesta noite não tome decisão precipitada. Vá orar ao Senhor, vá apresentar suas causas ao Senhor, os seus propósitos, porque quando colocamos um propósito diante da presença do Senhor, é Ele que dirige as nossas decisões. Mas
aquele jovem tomou uma decisão precipitada e quis conhecer o mundo, e o pai o deixou, deu a parte dos seus bens, e aquele jovem foi embora, não olhou nem para trás, e foi ali com seu dinheiro, gastou com coisas que não era lícito ao Senhor, não agradava aos olhos do Senhor, mas o Senhor permitiu ele passar momentos amargos, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos que muitas vezes não tinha onde reclinar a sua cabeça. Aleluia, engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Um dia aquele dinheiro acabou e os seus amigos que ele encontrou naquele mundo viraram as costas para ele. Engrandecido seja Deus Todo-Poderoso. Mas o pai estava ali de braços abertos, todo dia olhando se o filho ia voltar. Aleluia, estava confiando no Deus vivo. E quando foi o dia, ele se levantou e disse: levantai-me, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos seus empregados. Mas o pai o beijou, o abraçou, matou o melhor bezerro, preparou uma festa, porque é assim que o nosso Deus faz. Ele não olha para o que você fez, aleluia, ele olha para o tamanho do seu arrependimento, porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre não prosperará. E veio um testemunho, uma lembrança, que quando eu estava ali em São Paulo, aleluia, o pastor separou ali a gente para estar na frente dos cultos de missões, fazendo missões das casas, e nós ali abracemos esta obra, e estava ali guiada pelo Espírito Santo de Deus. E coisa maravilhosa, irmão, quando Deus, ele separa, ele se responsabiliza, aleluia. E quando nós saímos para as casas, nós fazíamos sacrifício ao Deus vivo, ao Deus poderoso, confiando que Deus ia fazer coisas grandes, e assim o Senhor ele fazia, porque ele é fiel na nossa vida, ele é maravilhoso, ainda que nós sejamos incapazes, mas é o Senhor que nos capacita. E um certo dia nós saímos, chegamos numa casa de uma mulher que ela era crente, e seus filhos não eram, nem seu esposo, e seu esposo estava ali tipo em coma, aleluia, tipo numa clínica, ali numa UTI em casa. E aquela mulher, quando nos recebeu, começou a falar o que o seu esposo fazia, que era isso, que era aquilo, e o Espírito Santo tratando para mim, dizendo o que era para dizer para aquela mulher. E quando aquela mulher falou, que disse tudo, o Espírito Santo me levou até ela e disse: olha, a partir de hoje, você vai pegar a sua mão, vai colocar na cabeça dele e vai orar por ele, porque Deus, ele não quer saber o que ele fez, ele quer saber que ele tem poder de levantar este homem, aleluia, e levar para a igreja. E quando eu entreguei essa mensagem para aquela mulher, irmão, todo mundo começou a chorar. Aquele homem mesmo em estado de coma estava chorando, e aquela família se abraçaram, aleluia, e me agradeceu. E eu disse: não, agradeça ao Deus Todo-Poderoso, que sonda, que conhece, que vê todas as coisas. E este homem, a partir de hoje, vai precisar do seu apoio, mas não do que ele fazia, mas porque Deus, ele é poderoso para visitar este homem, levantar este homem desta cama e levar para a igreja juntamente com suas filhas, porque nós viemos aqui com um propósito, aleluia, de levar a palavra do Senhor e saber que ele é grande, ele é poderoso, ele é o Deus do impossível. O que nós não podemos, ele pode, porque ele é fiel e maravilhoso. Que vocês continuem orando por mim, para que Deus venha trabalhar na minha vida, trabalhar também na vida do meu esposo, despertando ele do sono espiritual, e vir aqui fazer a obra do Senhor juntamente conosco, porque o Senhor nos chamou para ser uma igreja viva e eficaz, de onde nós colocar a planta do nosso pé, deixar a marca de Cristo, aleluia, porque o Senhor nos chamou como sal, para salvar este mundo e salvar